Olá, meu nome é Zenarte e hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Porcentagem, representado pelo símbolo de porcento, é a divisão de um número qualquer por 100. A expressão 25%, por exemplo, significa que 25 partes de todos foram divididos em 100 partes. Há 3 formas de representar uma porcentagem: forma percentual, forma fracionária e a forma decimal. O cálculo do valor representado por uma porcentagem geralmente é feita a partir de uma multiplicação de frações ou de um número decimal. Por isso, o domínio das 4 operações é fundamental para a compreensão de como calcular corretamente uma porcentagem. Forma percentual. A representação na forma percentual ocorre quando o número é seguido do símbolo por cento. Exemplo: 5%, 0,1% e 150%. Forma fracionária. Para a realização de cálculos, uma forma possível de representação de uma porcentagem é a forma fracionária, que pode ser uma fração irredutível ou uma simples fração sobre o número 100. Exemplo: 25% é igual a 25 sobre 100, que vai nessa conta, vai fazer 25 elevado a 25, no caso vai ser divisão, e 100 dividido por 25, que é igual a 1 sobre 4. Na forma decimal, a formação decimal é uma possibilidade de representação também. Para encontrá-la, é necessário realização da divisão. Exemplo: a forma decimal de 25 é obtida pela divisão de 25 dividido por 100, que é igual a 0,25. Lembrando que a nossa base é decimal, então, ao dividir por 100, basta andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Exemplo: forma percentual para a forma decimal. 30% é igual a 0,30, que é igual a 0,3. 5% é igual a 0,05. 152% é igual a 1,52. Alguns exercícios pode fazermos o contrário, ou seja, transformar um número decimal em porcentagem. Para isso, basta andar com a vírgula 2 casas para a direita, aumentando o número e acrescentando o símbolo porcento. Forma decimal para a forma percentual é 0,23 igual a 23%, 0,111 é igual a 11,1%, 0,8 é igual a 80%, 1,74 é igual a 174%. Como calcular uma porcentagem? O problema que envolve porcentagem são bastante recorrentes. Portanto, sabemos calcular é essencial. A estratégia de evolução depende do tipo de problema com o qual se está lidando. Veja algumas possibilidades. Exemplo 1. Um plano de uma empresa de telefonia custa R$50. Porém, houve um aumento de 4%. Qual é o valor do aumento em real? Qual é o novo valor da fatura? Resolução por meio de multiplicação de fração. Vamos encontrar o valor de referência, ou seja, o valor que corresponde ao 100%. No caso, o valor de referência é 50, que sofreu um aumento de 4%. Calcularemos o valor do aumento a partir da forma fracionária, isso é,
4% de 50. Lembrando que na multiplicação de frações, multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador. Então, o aumento será de R$ 2,00 e o novo valor da fatura será de R$ 52,00. Exemplo 2. Suponhamos que um produto custava R$ 400,00 e teve um desconto de R$ 25,00. Qual foi o valor percentual de desconto? Resolução. Temos como valor referencial aos 100% de R$ 400,00. Logo, para calcular o desconto em porcentagem, basta calcular a razão do valor de desconto sobre o valor de referência. Exemplo 3. Para mudar a categoria na luta, o lutador precisava aumentar seu peso em 25%, atingindo um peso total de 76,8 quilos. Qual é o peso atual do atleta? Resolução. Tendo em vista que o peso inicial do atleta corresponde a 100%, ele terá um aumento de 20%. Logo, em comparação com o peso inicial do lutador, 80 kg corresponde a 120%. Utilizando a regra de 3, temos como peso e porcentagem. O peso atual é de 76,8. Aqui nós temos X. Aqui nós temos 120 e 100. Na regrinha de 3, nós vamos simplesmente cruzar esses valores para poder obter um resultado. Como as grandezas são diretamente proporcionadas, à medida que o peso aumenta, a porcentagem referente a ele também aumenta. Vamos multiplicar cruzado. Cálculos de porcentagem. Exemplo. Calcule 15% de 38%. Resolução. Para calcular porcentagem de porcentagem, utilizamos a multiplicação de duas frações ou a multiplicação de dois números decimais. Forma fracionária ou forma decimal. Decimal que é igual a 0,15 vezes 0,38, que é igual a 0,057, que é igual a 5,7%. Obrigada.